Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que é de suma importância para esclarecimento de algumas dúvidas que temos a respeito desse tema, que é: o homem tem livre arbítrio para rejeitar a salvação? No vídeo anterior, o episódio 5 da série Os Fundamentos da Fé Cristã, nós falamos de um assunto de suma importância, que foi o homem e a sua queda. Nós vimos como o homem caiu, como o pecado entrou no mundo e como a natureza humana foi profundamente afetada. Mas agora surge a grande pergunta: o homem ainda pode escolher a Deus? Muitos dizem que sim, que o homem, usando o seu livre-arbítrio, decide se quer ou não ser salvo. Mas será que isso é verdade, à luz da Bíblia? Se o homem está espiritualmente morto, como alguém morto pode escolher? Se a Bíblia diz que ninguém busca a Deus, de onde vem essa escolha? O maior problema do homem não é falta de opção, é a condição da sua natureza. Hoje, nós vamos entender, com base nas Escrituras, o que aconteceu com a vontade do homem após a queda. Se o livre-arbítrio ainda existe para as coisas espirituais e como Deus age na salvação. Muitas pessoas dizem que o homem escolhe se quer ou não ser salvo e que, mesmo depois de salvo, pode decidir abandonar tudo e perder a sua salvação. Mas será que essa ideia resiste à luz das Escrituras? Hoje nós vamos encarar uma pergunta profunda. O homem realmente tem livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a salvação? A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim? Para isso, precisamos analisar a condição do homem sem Deus. Quando lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O problema do homem não é superficial, não é comportamental, não é apenas moral, é espiritual. O homem não está ferido, não está apenas enfraquecido, ele está morto espiritualmente. O homem pode parecer vivo, ele pensa, ele sente, ele decide, mas diante de Deus, ele está morto. Não é falta de esforço, não é falta de religião, é ausência de vida espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1 e Colossenses capítulo 2, versículo 13
diz assim: e a vós, estando mortos em vossos pecados. A Bíblia não descreve o homem como alguém em recuperação. Ela descreve como alguém sem vida espiritual. O morto não reage, não responde e não pode voltar à vida por si mesmo. Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há quem busque a Deus. Ou seja, o homem não procura a Deus, não deseja a Deus, não se move em direção a Deus. O morto não escolhe, ele precisa receber vida. E para isso é preciso a iniciativa de Deus. Em João capítulo 6, versículo 44, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Perceba o que Jesus está dizendo. Ninguém pode. Não é apenas que o homem não quer, é que ele não pode vir. A salvação não começa com uma decisão humana, ela começa com a ação de Deus. A palavra trouxe aqui carrega a ideia de atrair com poder. Não é um convite fraco, é uma ação eficaz de Deus. Em João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Não diz, talvez venha, diz, virá. Deus não apenas convida, ele traz o homem até Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5. Deus nos deu vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor. Em todos os casos, Deus não reage ao homem. Deus toma a iniciativa. Deus não ficou esperando o homem voltar. Ele foi ao encontro de um homem que nem sabia que estava perdido. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus nos deu vida. A salvação não começa na decisão do homem. Começa na graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde fala da regeneração. Nova criatura é. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz que Deus dará um coração novo. Não é reforma, é transformação. Deus não melhora o homem, ele o faz nascer de novo. Antes de tudo, precisamos entender uma verdade fundamental sobre o livre-arbítrio. O problema do homem não é falta de escolha, é a condição da sua natureza. Em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Perceba a profundidade dessas palavras. Não é apenas fraqueza, não é apenas dificuldade, é incapacidade. A Bíblia não diz que o homem apenas não quer a Deus. Ela revela que ele não pode se submeter a Deus. Quando o texto diz não pode, está revelando uma limitação da própria natureza humana. Não é falta de oportunidade, não é falta de conhecimento, é uma incapacidade espiritual real.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não aceita e não pode entender. O problema não está fora, está dentro. O homem não rejeita a Deus por falta de opção, mas por causa da sua natureza caída. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: toda a imaginação era continuamente má. Isso mostra a vontade humana não é neutra, ela está inclinada contra Deus. O homem não é alguém tentando escolher entre Deus e o pecado. Ele já está inclinado, ele já está direcionado, já está preso à sua própria natureza. A maior limitação do homem não está nas suas escolhas, está na condição da sua vontade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. Não é falta de informação, é incapacidade espiritual. Em Jeremias capítulo 13, versículo 23, diz assim: pode o etíope mudar a sua pele? O homem não escolhe a Deus, porque sua natureza está corrompida. João capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A escravidão da vontade do homem. Perceba o que Jesus está dizendo. Ele não diz que o homem é apenas influenciado. Ele diz que é escravo. A escravidão não é limitação parcial, é domínio. O homem não é neutro diante do pecado. Ele está sob o seu poder. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Andastes fazendo a vontade da carne. O homem faz escolhas, sim, mas essas escolhas não são livres no sentido espiritual. Elas seguem a direção da sua natureza caída. Ele escolhe, mas escolhe dentro de uma condição já corrompida. Romanos capítulo 6, versículo 16. Sois escravos daquele a quem obedeceis. A Bíblia não apresenta o homem como alguém livre tentando decidir, mas como alguém já dominado. O homem não está em um campo neutro tomando decisões espirituais. Ele já está preso ao pecado. O homem até escolhe, mas não escolhe ser livre. Ele escolhe dentro da sua prisão. A vontade do homem não é livre no sentido espiritual. Ela está inclinada, corrompida e escravizada pelo pecado. Ele escolhe, sim, mas sempre dentro dos limites da sua natureza. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Toda a imaginação era continuamente má. Ou seja, ele é livre para pecar, mas não é livre para amar a Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Deus não apenas chama, ele transforma o interior do homem. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Os quais não nasceram da vontade da carne, mas de Deus. O novo nascimento não vem da decisão humana, vem de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus é quem efetua em vós
tanto querer como o realizar. Deus não apenas dá nova vida, Ele transforma o querer. Antes, o homem não queria Deus e não podia escolher a Deus. Agora, ele foi transformado, recebeu nova natureza e passou a desejar a Deus. O salvo ainda faz escolhas, mas agora sua vontade foi libertada do pecado e inclinada para Deus. O homem natural não rejeita a Deus por falta de opção, mas por causa da sua natureza. E o salvo não segue a Deus por obrigação, mas porque teve o seu coração transformado. Depois de entendermos que a salvação não nasce no homem, mas tem a sua origem em Deus, surge uma pergunta inevitável. Essa salvação pode ser perdida? Se ela dependesse da vontade humana, ela seria estável, frágil, incerta, porque o homem é falho, inconstante e limitado. Mas, se a salvação procede de Deus, ela não é sustentada pela força do homem, ela é sustentada pelo poder de Deus. Uma salvação que começa em Deus não pode depender do homem para permanecer. Jonas capítulo 2, versículo 9, diz: a salvação pertence ao Senhor. Se ela pertence a Deus, então Ele inicia, Ele conduz, Ele sustenta. Em Salmos capítulo 3, versículo 8, do Senhor é a salvação. O que é obra de Deus? Não pode ser sustentado pela fraqueza humana. Se a salvação estivesse nas mãos do homem, ela já teria se perdido. Mas porque está nas mãos de Deus, ela permanece firme. Romanos capítulo 8, versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Observe algo profundo. Não há interrupção. Não há possibilidade de perda no meio. Não há talvez. Todos os que foram justificados serão glorificados. Isso é chamado de a cadeia completa da salvação. A segurança está nas mãos de Cristo. Em João capítulo 10, versículo 28 e 29, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Duas verdades aqui. A vida é eterna, não temporária. A segurança está em Cristo, não no homem. A salvação não está na mão do homem, está nas mãos de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Quem começou? Deus. Quem termina? Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. Lemos isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Não é o homem que se guarda, é Deus quem guarda o homem. As advertências da Bíblia. A Bíblia, de fato, traz advertências sérias, chamados à perseverança, alertas
contra o afastamento, exortações à fidelidade. Mas essas advertências não estão em conflito com a segurança da salvação. Elas revelam algo mais profundo. As advertências não anulam a segurança. Elas evidenciam quem é verdadeiro. 1 João capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, teriam permanecido. Observe o que o texto afirma. Eles saíram, mas nunca foram verdadeiramente parte. O próprio texto nos dá a chave. Se fossem de nós, teriam permanecido. Ou seja, a permanência não é o que produz a salvação. Ela é a evidência de que a salvação é real. As advertências servem para despertar, exortar e confirmar quem persevera. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, lemos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não como condição de mérito, mas como evidência de fé verdadeira. Nem todo abandono é perda de salvação. Em muitos casos, é revelação de que nunca houve transformação verdadeira. Nem todo aquele que parece estar em Cristo está de fato em Cristo. E o tempo revela aquilo que o coração nunca foi. Se Deus escolheu, chamou, regenerou, justificou, então a salvação não é frágil. Ela é sustentada pelo próprio Deus. Se Deus começou a obra, Ele não apenas terminará, Ele garantirá que ela seja concluída. Se a salvação dependesse do homem, ela se perderia. Mas como depende de Deus, ela permanece. O salvo não está seguro porque é forte, mas porque está nas mãos de um Deus que não falha. Se a salvação foi iniciada por Deus, realizada por Deus, sustentada por Deus, então ela não depende da decisão humana para continuar. O homem não se salva escolhendo a Deus. Ele é salvo porque Deus vai ao seu encontro. E quando Deus dá vida, não é algo frágil, é transformação real. Quem nasceu de Deus pode até cair, mas não consegue viver longe dele. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa entender essa verdade. E continue comigo, porque ainda vamos aprofundar muito mais nos estudos da série Os Fundamentos da Fé Cristã. Fiquem todos com Deus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa fazer essa transformação e nos dar essa sabedoria para continuarmos servindo a Ele com alegria.